E agora, gente, mais frases, porque só treinando é que se aprende. Acreditava-se muito nele. O que eu vi? O ser e o verbo no singular. Podem ser, né? Ou índice ou apassivador. Então, o primeiro passo, tira o ser e coloca ele. Ele acreditava muito nele. Perfeito. Acreditar é verbo significativo. Então, posso fazer pergunta. Ele acreditava em quem? Nele. É objeto indireto. Está me dizendo, é verbo transitivo indireto. Então, já eliminou partícula passivadora. Quem é que acreditava muito nele? Não sei. Então, este ser se chama índice de determinação do sujeito e a classificação do sujeito é indeterminado. Necessita-se agora de muito esforço. De novo, tem o ser e o verbo no singular. Pode ser qualquer um. Tira o ser, coloca ele. Ele necessitava agora de muito esforço. Perfeito. Necessitar é verbo significativo. Então, vou fazer pergunta. Ele necessita de quê? De muito esforço. É objeto indireto. O verbo é VTI. Já me disse, não sou partícula passivadora. Então, quem é que necessita agora de muito esforço? Não sei. Por isso, o ser é índice de determinação do sujeito e a classificação do sujeito indeterminado. Vive-se bem em favelas? Primeira coisa que eu olho, tem o ser e o verbo na terceira do singular. Vou tapar o ser. Ele vive bem em favelas? Não sei. Então, viver é verbo significativo. Posso fazer a pergunta. Ele vive como? Bem. Onde? Em favelas. O que ele está me dizendo? Sou verbo intransitivo. Jamais serei apassivador porque não há objeto direto. Então, quem é que vive bem em favelas? Não sei. Qual o nome do ser? Índice de determinação do sujeito, classificação do sujeito indeterminado. Ocultou-se toda a verdade. Tem ser e verbo na terceira pessoa do singular. Primeiro passo, tampa o ser e coloca ele. Ele ocultou toda a verdade. A frase ficou perfeita? Então, eu vejo que o verbo é significativo. Que pergunta eu faria? Ele ocultou o quê? Resposta. Toda a verdade, objeto direto. O verbo é VTD. Então, ele já me disse. O objeto direto vira sujeito paciente. Por isso, esse ser se chama partícula passivadora e toda a verdade é sujeito simples. Isto é voz passiva sintética. Então, eu posso dizer, toda a verdade foi ocultada por alguém. Quem está indeterminado é o agente da passiva. Na hora que eu vou explicando, gente, vocês já vão escrevendo voz passiva sintética, viu? Que aí facilita. Na hora que você for rever a matéria, você tem mais fundamentos para fixar, ok? E agora, reclama-se muito do mau atendimento da loja. Primeira coisa que eu olho, tem o ser e o verbo na terceira pessoa do singular. Vou tirar o ser e vou colocar o ele. Ele reclama muito do mau atendimento da loja. Não posso falar? Perfeito. O verbo reclamar é significativo. Então, que pergunta eu faria? Ele reclama de quê? Essa pergunta é do objeto indireto. Ele reclama de quê? Do mau atendimento da loja. Isso é o objeto indireto. Quer dizer que o verbo é transitivo indireto. O que ele já me disse? Não sou partícula passivadora. Quem reclama muito do mau atendimento da loja? Não sei. Então, este ser indica que o sujeito está indeterminado. É por isso que ele se chama índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo? Se eu aprendo a pensar, tudo fica fácil. Mais uma frase. Conserta-se geladeira. O que eu vejo? Tem o ser e terceira pessoa do singular. Primeiro passo, tampar o ser.
Ele conserta a geladeira. Perfeito. Conserta é verbo significativo? Sim. Que pergunta que eu faria? Ele conserta o quê? Geladeira é objeto direto, então o verbo é transitivo direto, VTD, por isso ele já me disse, todo objeto direto vira sujeito paciente quando nós temos o ser, partícula passivadora. Por isso ele está me dizendo, isso é voz passiva sintética. E como geladeira é uma coisa, era objeto direto na ativa, virou sujeito simples. Aqui se trabalha bem. De novo, tem o ser e tem o verbo na terceira pessoa do singular. Vou tampar o ser. Aqui ele trabalha bem. Frase perfeita. Trabalhar é verbo significativo? É. Então, eu vou fazer a pergunta. Ele trabalha bem. Ele trabalha como? Ele trabalha aqui. Ele trabalha onde? O que esse verbo é? Intransitivo. Ele não pediu o objeto direto para ser VTD e não pediu o objeto indireto para ser VTI. Então, o que ele está me dizendo? Não sei quem é o sujeito. Por isso, o sujeito é indeterminado e o ser ganha o nome de índice de indeterminação do sujeito. Não se escuta sua voz. Tem ser e tem verbo na terceira pessoa do singular. Primeiro passo, tiro o ser e coloco ele. Ele não escuta sua voz. Perfeito, todo mundo pode falar isso. Mas eu volto para o verbo. Escutar é significativo? É. Então vamos ver que pergunta eu faria. Ele não escuta o quê? Sua voz é objeto direto. Quer dizer que o verbo é VTD. E ele está me informando, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, como chamo ser? Partícula passivadora. E sua voz é sujeito simples, só falo de uma coisa, mas sempre o sujeito da voz passiva é classificado também como paciente. Mas quando pergunta sujeito é simples, composto, indeterminado, mas não pergunta se é paciente. Agora, saiu-se bem durante o jogo. O que eu vejo? Tenho ser e terceira pessoa do singular. Vou tapar o ser e vou colocar o ele. Ele saiu bem durante o jogo. Não ficou perfeito? Ele saiu bem durante o jogo. Então, este ser está me dizendo que ele é índice de indeterminação do sujeito e que o sujeito é indeterminado. Por quê? Porque o verbo é intransitivo. Ele saiu como? Bem. Quando? Durante o jogo. Beleza? Então aguardem que nós vamos fazer essa folhinha aqui no próximo vídeo.